Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje. Vocês sabem, aqui no Conexão, a gente sempre repercute o que o Instituto do Legislativo Paulista leva para vocês em forma de palestras, e o ciclo ILP-FAPESP é um dos mais concorridos para se assistir agora nesse mundo virtual, né? Todo mundo querendo saber das novidades sobre a ciência aqui no estado de São Paulo. E agora, no início do mês, o ciclo do ILP-FAPESP discutiu justamente a corrida das vacinas contra a Covid-19, e a minha convidada é uma das palestrantes desse dia do ciclo do ILP-FAPESP, a doutora Lili Inwex. Não é, doutora? Bem-vinda ao Conexão Legislativa. A doutora coordena aqui no Brasil os estudos clínicos aí da fase 3 da vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto com o laboratório AstraZeneca. Feita a introdução, doutora, bem-vinda aqui ao Conexão Legislativa. Muito obrigada, Júlia. Estamos aqui prontas para falar da vacina, das vacinas em geral, e o que pudermos ajudar, né? Estou à disposição, Júlia. Obrigada, doutora. E justamente todos, né, a gente está com um ano praticamente da pandemia instaurada aqui no Brasil, não é? E aqui no estado de São Paulo, e todos esperavam esse momento de se iniciar a imunização da população, e muito se tem falado nessas últimas semanas e meses sobre vacina, não é, doutora? Então, começando sobre a vacina de Oxford, nós falamos aqui na Rede Alesp, repercutimos quando começaram os ensaios de fase 3. Nesse momento, o que a gente pode falar sobre a vacina de Oxford? Quer dizer, muita gente já imunizada pela vacina de Oxford. Como foi esse estudo? E também para vocês, né, de dentro desse mundo científico, também tinha essa expectativa de sair da fase clínica para efetivamente ver no braço das pessoas? Então, esse é um dado muito, assim, que dá muita satisfação para a gente que está conduzindo os estudos aqui. Porque, afinal, todo esse trabalho, no fim, reverte numa vacina que chegou para a população e pode fazer muita diferença, tanto no Brasil como no mundo, porque nós temos hoje várias vacinas, entre elas a vacina Oxford-AstraZeneca, que é uma vacina segura e eficaz, né? E pode realmente ter impacto nesta pandemia. Então, estamos muito contentes com isso. Não foi um trabalho fácil. Nós iniciamos os trabalhos aqui em maio, quando recebemos o convite de Oxford, e a Anvisa aprovou o estudo rapidamente, analisou muito, Anvisa Conep, e no dia 20 de junho foi o primeiro paciente incluído no estudo. Dia 20 de junho. E agora, em janeiro, nós tivemos o estudo, já a vacina aprovada no Brasil para uso emergencial. Então, eu acho que foi um caminho assim muito rápido para se trazer uma vacina, né, de estudo de fase 3 até chegar no braço do brasileiro. Então, foi muito rápido, realmente. E, claro, todo mundo estava nessa expectativa, né? E a senhora acabou de falar, né? Do ser rápido, porque a gente sabe que para se desenvolver uma vacina, né? A gente falou muito disso, não é tão rápido assim. E por esforços de tantas pessoas, também de tantas indústrias e farmacêuticas do mundo todo, se conseguiu diminuir o tempo, né? Mesmo antes e agora, doutora, mesmo a vacina já chegando a ser aplicada na população, muitos têm algum ponto de interrogação com relação à eficácia da vacina. Se a senhora puder contar para quem está vendo agora pela primeira vez, se falar e se contar sobre estudos clínicos, qual que foi o resultado antes dela ser aprovada emergencialmente para ser usada aqui no Brasil? E quais foram os grupos, né, que passaram por esse estudo? Sim, claro.
Primeiro, esclarecer que uma vacina desenvolvida rapidamente, porque com este número de expansão da epidemia, da pandemia, número de óbitos inaceitáveis, a gente não pode fazer uma vacina num tempo normal. Então, o primeiro desafio que nós tivemos foi desenvolver uma vacina na velocidade que a pandemia exige, né? Então, a gente não pode perder tempo. E com isto, o que fez que as vacinas de Covid, SARS-CoV-2, fossem desenvolvidas tão rapidamente em tempo recorde? Desde a identificação do vírus causador daquela pneumonia estranha em Wuhan, que surgiu em dezembro de 2019, por isso que a doença chama Covid-19, Então, de lá para cá, em um ano, nós tivemos uma vacina desenvolvida, né? Por que isto foi possível? Porque a gente pegou, então, quando se identificou o coronavírus, SARS-CoV-2, muitos laboratórios, inclusive a Universidade de Oxford, já tinha experiência antes com vacinas para outros coronavírus, já estava estudando. Então, a fase pré-clínica, ela foi encurtada, porque a gente já sabia das coisas. E as outras fases foram feitas um junto com o outro para poder ter esta celeridade. Com tudo isto, não se poupou em nenhum momento, não foi economizado nada em relação à segurança. Então, sempre visando a segurança da vacina. Então, a gente foi rápido em tudo, mas na avaliação de segurança, isto foi seguido de uma forma muito importante. Tá? E assim, então, a vacina foi desenvolvida. Ela começou, se eu puder contar um pouco da história, é uma vacina que usa, né? Então, é interessante saber do que é feita uma vacina. Então, é uma vacina, a gente chama de uma vacina com vetor viral. Então, usa um adenovírus, e esse adenovírus que não causa doença no homem, né? Adenovírus símil, ele não causa doença no homem, e dentro desse adenovírus, que ele é modificado para ele não replicar, não multiplicar, então ele não dissemina no organismo, dentro dele você coloca o gene que vai formar aquele spike. Todo mundo sabe, a figura que mais aparece nos últimos tempos é a figura do coronavírus. Coronavírus, né? Então o vírus esférico, e ele tem aquelas pontas, a coroa dele. Então, é aquela ponta chamada spike, espícula, que faz aderência na célula. Então, as vacinas fazem o quê? Elas fazem anticorpos contra esse spike, para ela não entrar dentro da célula. Então, o que a vacina de Oxford faz? Ela coloca, então, um vetor viral e coloca dentro desse vetor o que vai codificar esta proteína. E injetando no organismo, né, então a gente vai fazer o quê? Anticorpos contra esta proteína spike. Portanto, é uma vacina segura, porque usa um vetor que não causa doença no homem e não multiplica. Então, você pode dar com mais segurança em pessoas com alguma doença, né? Um problema imunológico, por exemplo. Então, isto é a segurança da vacina. A gente já deu a vacina em mais de 20 mil pessoas, né, no mundo, e absolutamente sem nada de importante, né? Então, é uma vacina que dá reação local quando você toma, mas nada de importante. Em relação à eficácia da vacina, então, o estudo de fase 3, que foi conduzido no Brasil, o que um estudo de fase 3 faz? Você aplica, né, na pessoa, e geralmente nós temos, no caso, um grupo controle, quer dizer, metade recebe a vacina, metade não recebe a vacina. No nosso caso, receberam a vacina contra meningite, a CWY.
E você vai acompanhando esses voluntários e ver se eles têm doença ou não. Então, se o grupo vacinado tem menos doença do que o grupo não vacinado. E com isto, a gente conseguiu, então, ver a eficácia da vacina, né? Então, o que o estudo mostrou? Que a eficácia geral é ao redor de 60% a 70%, mas todas as pessoas que receberam a vacina, nenhuma delas foi internado ou teve doença Covid grave. Então, é assim, logo, em primeiro lugar, você vê que a vacina protegeu contra internações e doença grave. Isto é super importante, ainda mais agora, nesta situação que nós temos superlotação de hospitais, de UTIs. Se você dispuser de uma vacina que possa reduzir, né, impedir internações, isto é importantíssimo. Então, esta eficácia da vacina, que foi a primeira análise que nós fizemos. E olha, doutora, ouvindo a senhora falar, contando, então, para quem está em casa, confesso para a senhora que me arrepia a senhora contar. Porque, assim, como a ciência é bonita, né? Dizendo assim, sendo popular, falando assim, né? A gente não imagina o quanto a ciência e vocês se debruçaram, tanto aqui quanto no Reino Unido, enfim, se debruçaram para que a população mundial pudesse ser imunizada. Eu imagino que, além da questão como médica, pesquisadora, cientista, também a questão pessoal, né, de você estar a serviço do outro, né? Eu queria tocar nesse assunto agora de você estar a serviço do outro, porque vocês, pesquisadores, eu digo a senhora, mas enfim, os pesquisadores, antes da gente continuar falando efetivamente da vacina de Oxford, da AstraZeneca, porque é um desprendimento, né? No momento em que a gente não sabe como, não sabia, e continua não sabendo como vai ser o dia a dia e o desenrolar dessa pandemia, né? Você se colocar à disposição do outro, e hoje ver tanta gente já no Brasil, né, doutora, que já foi imunizada pela vacina de Oxford, eu imagino que duplamente deve ser algo de orgulho para a senhora. Júlia, realmente, eu acho que é um privilégio. É um privilégio a gente poder participar desta ação, né? Eu encaro isso realmente como um privilégio. A vida toda estudou vacinas, né? E agora que a situação exige uma vacina, acho que nós podemos ajudar nisso. Nós podemos contribuir, porque a vida toda nós fizemos isso. Mas o que me chama muita atenção, e você tocou num ponto importantíssimo, é a vontade das pessoas em contribuir. Quando o estudo veio para cá, para o Brasil, a Unifesp, assim, imediatamente abraçou esse estudo, esta causa. E nós tivemos uma participação muito, muito expressiva dos componentes aqui da escola, né? Vários professores voluntariaram-se, né? Sabendo, então, do risco que poderia, porque você está, afinal, sendo voluntário de uma vacina em desenvolvimento, né? Pode dar certo, pode não dar certo, mas muita gente quis participar disso. Então, me chama a atenção esse desprendimento da população brasileira. Muita gente quis, além de se vacinar, e tinha 50% de chance de, por acaso, receber a vacina, mas mais do que isso, é a vontade de poder contribuir para a gente ter logo uma vacina, né? Então, isso me chamou muita atenção e eu fiquei realmente muito tocada com esse aspecto. Outra coisa, assim, que eu fico até hoje muito, muito tocada, é com a dedicação de toda a equipe. Então, a gente fica dia e noite, sábado, domingo, feriado, aqui, sempre conduzindo o estudo, tocando o estudo, mas são todos juntos fazendo isso. Então, você sair daqui bem de noite é comum, né? É comum. Você sai um pouco antes, desculpe, estou indo antes. Esse antes são 8 horas, 9 horas da noite, desculpe, estou saindo antes. Não, é realmente uma dedicação muito grande de toda a equipe.
E a participação dos voluntários, né? Não tem nem como dizer agradecer, porque, afinal, eles vieram todos, contribuíram realmente. Sem eles, a gente não teria esses dados, de jeito nenhum. E eu acho que o Brasil contribuiu substancialmente para a gente obter esses dados, o que permitiram, então, o licenciamento da vacina. Perfeito, doutora. E nós da Rede Alesp agradecemos então aqui publicamente a senhora e toda a sua equipe também por essa dedicação, não é? Que não parou agora que começaram, que começou a imunização, né? Mas que continua. E ainda falando sobre essa questão de imunização, doutora, outra questão que as pessoas também ficam na dúvida: por que algumas vacinas elas podem ser dadas em uma dose única e outras precisam de 2 doses? Doses? Quais as diferenças, né, para as pessoas entenderem? Então, tem vacinas que você dá o esquema de uma dose, né? Vacina, vamos supor, vacina de gripe, é uma dose todo ano, né? Todo ano, uma dose. Vacina de sarampo, esquema de dose única, você pode repetir tempos depois. Mas você tem outras vacinas, hepatite B utiliza esquema de 3 doses. Então, são doses necessárias para você induzir uma resposta imune primária, né? Então, você faz, são doses que você precisa para ter uma resposta imune adequada. E depois que você tiver uma resposta imune adequada, a gente pode entrar com uma dose de reforço, etc. Por isso que algumas usam uma dose, outras 2, outras mais do que isso. No caso da vacina para coronavírus, a maioria utiliza 2 doses. Você precisa de uma e com a segunda dose tem uma resposta imune mais robusta, né? Então, você precisa, às vezes, com uma dose, você não consegue uma resposta adequada, então precisa de 2 doses. Então, a nossa vacina, por exemplo, ela começou com uma dose. E à medida que os estudos avançaram, a gente viu que se der mais uma dose tempos depois, a resposta a produção de anticorpos era maior. Por isso que hoje nós damos uma dose e logo com a primeira dose, 3 semanas depois, a pessoa já fica protegida, né? Por pelo menos 3 meses. E se 3 meses depois a gente der uma segunda dose, ele tem uma proteção maior ainda, ao redor de 82% com 2 doses, e uma proteção mais prolongada. Esta é chamada dose booster, dose de reforço. Te dá, além do aumento da proteção, uma proteção mais sustentada, mais prolongada, né? Então, esse é o fundamento de você usar 2 doses. Outras vacinas, como a vacina Janssen, que foi liberada agora nos Estados Unidos para uso emergencial, ela precisa apenas de uma dose. Isto é ótimo para a pandemia, facilita demais a vida, né? Então, é isto. Nós temos esta diferença, todos visando fazer o mais possível uma resposta imune adequada, tanto do ponto de vista de formação de anticorpos, como a resposta imune celular. Perfeito. E dentro dessa questão... não, perfeito. A gente gosta, a gente traz aqui no Conexão Legislativa justamente especialistas que entendem para que as pessoas em casa, de um modo fácil, consigam compreender. E a senhora foi muito didática na sua explicação. Imagino que daqui a um tempo, a partir dos próximos anos, essa vacina contra a Covid-19 talvez entre efetivamente no nosso calendário de vacinas. A gente tem a vacina do H1N1, há essa possibilidade real de que todo ano a gente tenha que tomar dose e reforço contra a Covid? Há algo nesse sentido? Júlia, nós não sabemos, tá? Tá. Se eu disser alguma coisa, vai ser um chute. Por quê? Porque um vírus novo foi apresentado para nós, esta SARS-CoV-2, a questão de 1 ano, tá. 1 ano e pouquinho, né? Então, quanto
quanto tempo dura a proteção naturalmente adquirida? Quem teve a doença e fica protegida por quanto tempo? Nós não sabemos. Nós temos casos em que você formou anticorpo, ficou protegido e depois perdeu os anticorpos e teve a doença novamente. Tá? Então, nós não sabemos. Agora, a vacina vai durar, vai proteger por quanto tempo? Não sabemos. A gente tem alguns meses de seguimento, né? Então, foi uma vacina que nós demos 2 doses e a gente começou a seguir. Então, nós temos 3, 4 meses de seguimento e não longo. Então, por quanto tempo dura esta proteção? Não sabemos. Por isso que a gente pede muito para os voluntários de pesquisa. Agora que a vacina foi licenciada e nós quebramos o cego, isto é, revelamos para todo mundo qual vacina que ela recebeu, se foi a vacina Covid ou foi a vacina, a outra que serviu de controle, né? Quem recebeu a outra recebeu de novo a vacina Covid agora. Então, para não abandonar o estudo, para continuar firme no estudo, porque nós não podemos ainda saber, o estudo não está concluído e nós precisamos continuar seguindo os voluntários para ver quanto tempo dura a proteção, quanto tempo duram os anticorpos. Será que nós vamos precisar dar uma dose de reforço? Será que vamos precisar dar uma dose a cada ano? Isto, só com o segmento dos estudos, é que a gente pode afirmar isso. Por isso, eu repito aqui, as nossas pesquisas, esse debruçar e continuar estudando dia após dia, né, sobre a Covid-19 é essencial e, como a senhora disse lá no início, é um aprendizado diário e continua sendo nesse momento, tanto para a comunidade científica quanto para a gente, né? É diário, é uma surpresa, todo dia é uma surpresa. E nós temos que ultrapassar todas essas coisas. Pois é, além disso, de ser um aprendizado diário, né, doutora, nós temos, para ajudar, esse ajudar é bem, entre aspas, que eu digo, temos a questão das variantes, né, das mutações, que também é uma outra questão que envolve entender como a vacina, tanto a de Oxford quanto as outras já disponíveis, vão atuar justamente nessas variantes. Essas variantes requerem uma atenção muito especial, porque realmente elas podem interferir tanto na transmissão da doença, né, porque a gente tem visto que tem variantes que estão levando uma maior transmissibilidade. Às vezes, a carga viral, na excreção do vírus, ela é por tempo maior, e principalmente a gente precisa avaliar se essas variantes vão interferir na eficácia da vacina. Será que a vacina vai cobrir essas variantes adequadamente? Isto realmente nós estamos assim, muito atentos a variações. O coronavírus é um vírus que sofre mutações, né? Isto é característica do vírus. Então, o fato dela sofrer mutações, se são mutações que não afetam nada, não nos preocupa, né? Mas começa a nos preocupar se estas mutações elas alteram o comportamento do vírus, né? E podem ter escape da ação da vacina. É isso que nós precisamos estar atentos. As variantes que nós estamos encontrando agora, nós temos principais 3 variantes, quer dizer, agora começa a identificar várias outras, mas o primeiro assim, que chamou muita atenção foi a variante do Reino Unido, né? Depois a variante da África do Sul e a variante brasileira agora, a variante de Manaus, variante brasileira. Então, essas 3 variantes são alvos de preocupação, né, e de muito estudo, muita atenção em cima deles. Então, alguns estudos já foram feitos e se vê que a vacina ela pode ter alguma ação diminuída, né, para certos variantes, e isto precisa realmente ser avaliado.
Então, mais do que nunca, né, doutora, apesar de nós estarmos nesse momento de vacinação aqui no Brasil, é preciso ter paciência. Com a ciência é preciso ter paciência, né, doutora? Né? Não tem jeito. É no dia a dia que vai acontecendo. Não adianta as pessoas quererem que vocês, cientistas, deem respostas rápidas com relação a isso, para a gente ir finalizando aqui o nosso Conexão Legislativa. Realmente precisa de, quer dizer, você enfrentar cada surpresa que vem, né? E a pesquisa é isto, é você ver o que pode ser feito, essa pesquisa, é enfrentar o desconhecido. Se a gente soubesse tudo, não precisaria pesquisar nada, né? Então, são essas variantes que aparecem, esta eficácia maior ou menor, isto tudo dá um impulso para a gente prosseguir, né? Sempre encontrando a melhor forma possível de solucionar, de enfrentar, no caso, esta pandemia sem precedentes. Então, eu acho que a essência da pesquisa está nisso, é procurar resolver aquela coisa, entender as novidades que aparecem, que a gente não conhece ainda bem. Então, isso é muito e a pesquisa também, eu imagino, doutora, que também essa questão da pesquisa, o pessoal, quem está em casa, fica pensando, e os outros grupos, né? Grávidas, crianças, quando que vão poder testar nessas pessoas a vacina? Também vai depender, né? A gente está aqui quase que finalizando o programa, mas é preciso dizer, também tem que ter paciência com esses outros grupos, né? É verdade, são grupos que precisam ser vacinados. As grávidas têm um risco aumentado, né, de complicações por Covid, prematuridade, etc. Você tem doenças que também complicam muito, né, com a Covid. Então, são comorbidades que são, assim, grupos de risco que precisam ser atendidos mais rapidamente. Nós temos, o estudo sempre começa com pessoas ígidas, adultos ígidos, e agora a pesquisa vai para o lado das pessoas com imunodeficiência, doença autoimune, etc. Este ano nós começamos com um estudo em crianças e adolescentes, né? Para ver se a vacina funciona tão bem quanto, é tão segura quanto. Então a gente precisa fazer estudo nesse grupo, e que já começamos, né? Grávida também é um outro grupo que precisa ser estudado. E já temos estudos desenhados, traçados, para serem feitas em mulheres grávidas. Pelas composições, pela plataforma de desenvolvimento de todas as vacinas Covid que nós temos atualmente, não nos parece que elas vão trazer complicações ou preocupações em uso na gravidez, né? Por isso que você não precisa fazer um teste de gravidez antes de tomar a vacina, né? Você tem essa tranquilidade. Mas nós precisamos ter estudos para poder recomendar que a vacina seja dada. E assim por diante. Então, a pesquisa apenas está começando. Existem vários grupos que necessitam também de estudo pormenorizado. Perfeito. Doutora Lili, nosso tempo aqui no Conexão Legislativa acabou, infelizmente, mas eu agradeço demais a contribuição da senhora e deixo um convite para logo a senhora voltar para a gente falar mais sobre vacina aqui no Brasil. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, Júlia. Sempre com muito prazer voltarei aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Você que está em casa, quer compartilhar esse vídeo, essa entrevista hoje com a doutora Lili é fácil, eu repito sempre, corre lá no nosso canal do YouTube, compartilha, porque é informação de qualidade. E eu volto aqui durante a programação da Rede Alesp. Tchau!